Ficada, né? Então, desde criança, bem pequena mesmo, que eu sempre ouvia as pessoas me chamarem de Índia, que eu parecia uma Índia, né? Por aquelas características que geralmente são as que a gente tem em mente quando se fala em pessoa indígena, né? A gente já pensa num cabelo preto, num cabelo mais liso, num olhinho bem pintado. Mas a minha mãe, ela é quem trouxe esses traços, né? No caso, eu tenho mais descendência mais traços da minha mãe do que do meu pai. O meu pai, ele é branco, de olho claro, o olho dele é um azul misturado com verde, mais pro mel, é bem diferente. A minha avó paterna era loira, de olho bem azul, mas a minha família materna foi quem trouxe essas características, né, indígenas, que eu herdei com muito orgulho. Você é daqui de Floriano, né? Isso. E aí eu queria saber como foi esse processo de ser criança, tendo essas características, como é que você se sentia quando as pessoas falavam também, se tinha algum problema, alguma coisa, como as pessoas tratavam isso também na sua visão de hoje em dia. Se havia preconceito também, acho que é interessante perguntar, né? Racismo, algo nesse sentido. Na verdade, em relação a essas características indígenas, eu nunca vivenciei nenhum tipo de preconceito, ou pelo menos nunca me senti discriminada de alguma forma. Já em relação ao meu pai ser branco e eu ser uma pessoa preta, eu me considero assim, né? Porque eu não me considero branca, não me considero parda. As pessoas me chamavam muito de morena, né? Mas a gente nunca viu essa cor morena aí pra gente estar escolhendo. Então sempre as pessoas perguntavam: qual é a tua filha? Quando andava meu pai, minha prima e eu, a minha prima branca. Eu não. Então as pessoas sempre perguntavam se a minha prima era filha do meu pai, porque ela era branca, né? Então, em relação a características indígenas, eu nunca tive nenhum tipo de preconceito, mas em relação ao meu pai ser branco e eu não ser uma pessoa branca, eu já tive algumas situações, tanto que discriminatórias, mas também nunca dei importância, não. Eu vou querer saber mais um pouco sobre essa família, como se tinha algum costume que foi transmitido, se tinha alguma lenda que eles contavam, uma história, questão de culinária também, qualquer coisa nessa questão de cultura que foi transmitido para você e para sua nova geração. Essa questão da cultura é bem assim complicada a gente falar, porque eu não tenho muitas memórias, né, sobre essa cultura da minha ancestralidade. Mas eu lembro que quando a minha avó ainda era viva, ela gostava de fazer corante, né? Que fazia com urucu pisado no pilão. Também aquelas paçoca de gergelim, que era feita no pilão também. Então, o que eu me recordo é isso, né? Como a gente já foi uma geração que já vivia na cidade, né? Então a cultura é outra totalmente diferente e a gente vai se adaptando. Então aquelas coisas que eram mais, digamos assim, não sei nem se o termo correto de se utilizar é esse, que é mais lá do rural mesmo, a gente vai deixando, né, um pouco de lado e utilizando as coisas mais modernas, né, que a cidade, que o convívio urbano ele traz pra gente. Mas eu me recordo disso, de utilizar o pilão para fazer paçoca, para fazer urucu, me recordo. E também a questão medicinal, né, que a gente utiliza até hoje. Tá sentindo alguma coisa, algum mal-estar, vai tomar um chá, diz assim, chá de casca de pau. Vai fazer um chá de casca de pau, que é bom, vai tomar um chá de boldo. Então, quer queira ou não, são culturas, né, que a gente até hoje utiliza, que é dessa nossa ancestralidade. E na questão de histórias e lendas, nunca foi passado nada, nunca foi contado nenhuma história nesse sentido? A única história que eu conheço é que o meu bisavô, pai da minha avó materna,
ele era brabo, né? Diz que ele foi pego no mato a troco de cachorro. Que quando ele casou, ele era tão brabo que todo dia à noite ele ia dormir no mato. Não dormia em casa. Então, a única coisa que eu sei de histórias que me contaram foi essa. E é isso. Fernanda, na tua família, o termo encantado foi mencionado, era falado dos encantados? Não. Ou de alguma entidade que frequentava o cotidiano de vocês, ou que estava no mato, os caboclinhos do mato, não, né? Eu nunca ouvi falar, eu já ouvi falar muito desses termos na convivência, né, com outras pessoas indígenas, como por exemplo a nossa amiga Dan. Então sempre que a gente tem a oportunidade de conversar, a gente fala muito sobre essa questão dos encantados, mas até então eu desconhecia. Fernanda, como você disse, você tinha essas conversas com sua amiga e você falava um pouco sobre os encantados. Você pode explicar um pouco sobre o que você sabe sobre toda essa questão? Os encantados, se eu me recordo bem pelas conversas que eu tenho com a Dan, se eu não estiver fazendo uma confusão, são pessoas que têm um tipo de sensibilidade, são pessoas mais sensíveis, né, que sentem as coisas, que, como é que eu posso dizer, não seria ter uma visão, né, mas tem pressentimentos, digamos assim, sabe quando aquela pessoa ali é do bem, porque ela sente a energia da pessoa, aquela pessoa ali não é muito legal, porque ela sente algo negativo nessa pessoa, então seria mais ou menos algo relacionado a isso. Uma sensibilidade ou talvez uma mediunidade, né? Isso, exatamente. Fernanda, eu queria te fazer uma pergunta, porque a gente precisa saber se você se considera uma pessoa indígena, se você está em um processo de reconhecimento ainda, e se você sabe, você se considere o motivo, as questões que te levou a pesquisar sobre tudo isso, que te levou a ir atrás desse reconhecimento. Eu me considero, sim, uma pessoa indígena, uma mulher indígena, porque eu cresci com isso, né, durante toda a minha vida, convivi, aceitei, tive dificuldade de me reconhecer, porque eu ficava pensando, se eu me autodeclarar indígena, como é que eu vou provar que eu sou indígena? Então, esse conflito sempre me fez me fez não marcar essa opção em relação à minha etnia. Então, eu me considerava até então legalmente preta. Mas, para mim, eu sempre fui indígena. Me considero uma mulher indígena. Isso é interessante o que a Fernanda coloca, porque, veja, a gente pode pensar na definição do ser indígena a partir de dois marcadores, né? O marcador racial e o marcador étnico. Racial não no sentido da raça biológica, né? Porque Luísa, Fernanda e a outra Fernanda, as duas Fernandas, a gente pode pensar em termos racialmente diferentes, ou seja, uma menina preta, uma menina branca e uma mulher indígena, mas todas são biologicamente homo sapiens, né? Entretanto, em termos de fenótipo, são diferentes. E aí a Fernanda advogada entrevistada, por talvez nessa dificuldade de como se colocar racialmente, se colocava como uma pessoa preta. Por outro lado, há o definidor étnico, né? E que tem a ver, pelo que eu entendi, né, Fernanda, com as memórias e ancestralidade a partir da tua mãe, né? Então, além do racial e das características, há o de pertencimento, há uma ancestralidade, uma tradição, e que, claro, que muitas vezes combina com o que se vê, né? Você se olhava no espelho e você via essas características. É mais ou menos isso, né? Acho que estou interpretando corretamente, né? Isso. E também por sempre as pessoas falarem, né? É uma índia. Tanto que uma fase da minha vida, alguns amigos me chamavam de índia. Então, eu incorporei. Sempre me considerei. Agora a gente vai querer saber mais um pouquinho sobre a sua trajetória e a trajetória da sua família. E aí a Luísa vai seguir com as perguntas, tá bom?
A gente gostaria de saber a trajetória de educação da tua família, Fernanda, como que foi, e a tua trajetória de educação também. Pronto. Os meus pais, eles são pessoas que não tiveram muita instrução, né? Então eles estudaram até somente o ensino fundamental menor e completo. Meus irmãos, nós somos 4, 2 mulheres e 2 homens, e eu sou a única dos meus irmãos que possui curso superior. Então, eu sou formada em licenciatura plena em matemática, com especialização em docência da matemática. Sou bacharela em direito, tenho especialização em direito processual civil, direito processual penal e penal, direito administrativo e constitucional. Estou concluí agora uma especialização em ciências criminais, em direito do trabalho previdenciário. Estou com outra em andamento em direito municipal e eleitoral. Só isso? Só. Pouca coisa. Clínica geral, quase. Vamos ver se a gente avança aí com o mestrado, quem sabe. Vai dar certo. Então, assim, dos meus irmãos, eu fui a única que ainda estou seguindo nos estudos, né? Infelizmente, os meus irmãos não tiveram o mesmo gosto, né? Nem oportunidade, porque nós tivemos a oportunidade de estudar, graças a Deus, que os meus pais, né? E as pessoas que vieram anteriores a eles não tiveram essa oportunidade. Então, fui professora por muito tempo de matemática, fui professora de direito também, e hoje eu estou exclusivamente na advocacia. Tu se formou em matemática onde, Fernanda? No Instituto Federal do Piauí. Mais uma veterana, gente. Eita! Eu sou da Muito veterana. Aquela turma que tem uma placa bonita com 5 homens. Cláudio Galvão, Antônio José, Nilmar, Alex. Meu Deus, a gente estudou com Nilmar. Sim, da minha Ele foi turma. nosso professor. Nosso professor do primeiro ano. Ele é incrível. Nilmar foi meu colega em Uruçuí, a gente trabalhou junto lá, ele se mandou pra Floriano e anos depois, aí eu fui, né? Cheguei agora. O senhor foi atrás dele, né? Exatamente, a saudade era tão grande que eu não tive como aguentar. Mas ele não veio. Bom, Fernanda, e a trajetória de trabalho da sua família? E a sua trajetória também de trabalho? Luísa, se tu me permite, eu queria só me ater a essa questão da educação e explorar um pouquinho mais, né? Tanto a trajetória da Fernanda quanto da família dela. Só para eu entender um pouquinho o mapa, Fernanda. Teu pai branco, a tua avó Sim. paterna branca do olho claro. O teu avô paterno também, tu conheceu? Conheci, não, meu avô paterno, ele era pardo. Uhum. Era pardo. Sim. Aí, do lado da tua mãe... Como é o nome da tua mãe? Francisca. Dona Francisca. E ela que trouxe essa ancestralidade indígena de forma mais forte, né? Os pais dela... Ela é de Floriano, tua mãe, ou não? Amarante. Ah, ela nasceu em Amarante mesmo, tá. E os pais dela também, correto? A minha avó, sim. O meu avô, não me recordo. Não lembro, né? Mas a tua avó era também indígena? Sim, sim. E tanto tua O mãe... meu avô, não. Teu avô não, né? Mas tanto tua mãe quanto tua avó se identificavam como mulheres indígenas, então. Eu não sei lhe falar, professor, se a minha avó, ela se identificava, né, como indígena. Mas, fenotipamente, ela tinha muitos traços, né? Eu tenho tio que, se você olhar, você disser que é uma pessoa indígena, porque as características físicas são bem marcantes. Uhum. Como ela chamava tua avó? Nazaré, Maria de Nazaré. Maria de Nazaré. Só para ver se eu também não tô lembrando errado, o nosso primeiro entrevistado foi o seu Antônio, né? Avô do Levi, né? Colega das meninas de outra turma. Vocês têm um parentesco, não é isso? Isso. O avô materno do Levi era irmão da minha avó materna. Da dona Nazaré. Isso. Ah, entendi. E ele realmente falou, o seu Antônio, porque o seu Antônio ele fez esse resgate da ancestralidade dele, né, de um avô que teria vindo do Ceará, né, de Arneróis, que inclusive era um antigo aldeamento do povo Jucá. Mas ele realmente falou, acho que da esposa, salvo engano, que era de Amarante, né? Então tem essa conexão, né, com a sua avó, né? Então vocês se aproximam a partir daí, não é isso? Isso. E eles tiveram pouco estudo, não é isso, Fernanda? Então,
Tu chegou a frequentar Amarante, de ir a Amarante algumas vezes? Não. Não, né? Então, assim, teu contato familiar de ancestralidade sempre em Floriano, né? Isso. Tá certo. Tua mãe também nunca mais foi em Amarante, então. Não. Seria interessante levá-la pra ver do que é que ela lembra de lá, né? E vem cá, teu ensino fundamental, ensino médio todo em Floriano, né? Tudo em Floriano. Quais foram as Minhas escolas? pais estão aqui. Quais foram as escolas onde tu estudou? Pronto, eu estudei na unidade escolar Paulo Ferraz, que nem existe mais hoje. Lá eu estudei alfabetização, depois eu estudei na unidade escolar Fernando Marques, da 1ª à 4ª série. Depois eu retornei para o Paulo Ferraz, onde eu estudei a 5ª série. Da 6ª série à 8ª série, porque não faz tanto tempo assim, né? Mas não era esse negócio de 5º ano, 6º ano, era série. Da 6ª à 8ª série eu estudei no Colégio Sobral Neto, uma escola particular. O meu pai era funcionário de lá e uma das proprietárias me ofereceu uma bolsa de estudos. Então eu estudei lá da 6ª série à 8ª série. O meu ensino médio, eu estudei na Escola Normal Oswaldo da Costa e Silva, fiz o famoso pedagógico. E no meu 3º ano eu passei no vestibular para cursar matemática no Instituto Federal. Então eu não fiz o 4º ano adicional, né? Fiz somente as 3 anos, 1º, 2º e 3º ano. Cursei matemática, concluí o curso com 21 anos. Logo já fui ser professora substituta na UESP. Então eu trabalhei na UESP como professora de matemática nesse período de 2008 até 2015, saindo nos interstícios e retornando, né? O professor, você deve conhecer o famoso interstício. Conheço demais. Fui coordenadora de curso também durante quase 4 anos no campus de Oeiras. Logo após, eu fui professora também do IFMA, em São Raimundo das Mangabeiras. Fui professora aqui na Universidade Federal do Piauí, de Estatística, até abril de 2022. E depois eu fui ser professora substituta do curso de Direito da UESP. Mas aí eu optei por ficar somente na advocacia. E hoje estou no labor e na correria dos escritórios, aqui em Floriano, em Uruçuí. Dá menos trabalho que sala de aula, né? É porque, na verdade, a sala de aula toma assim, um tempinho bem considerável, né? E aí, a gente conseguir colocar as demandas em dias e dar atenção aos nossos constituintes ficou um pouco complicado, muito sobrecarregado. Então, eu precisei fazer essa escolha. Antes de passar para a Luísa, eu acho que a Luísa ia até perguntar sobre trajetória de trabalho, tu acabou respondendo também. Mas só mais uma última pergunta sobre a tua trajetória como estudante, né? E como criança e adolescente. O que é que se falava sobre temática indígena na escola, nas escolas que tu estudou? Tu tem essa recordação ou não se falava muito pouco? Eu não me recordo. Eu não me recordo. Para dizer assim que eu não me recordo mesmo, a única coisa que eu lembro, eu acho que é o que a maioria das pessoas também que não estudam, né, o tema, é aquela coisa que a gente estuda, o habitat do índio, né? Aquelas imagens que a gente vê no livro, que o índio anda pelado, que vive na oca, no mato, vivendo da caça e da pesca. Só. Aí a gente pensa, como é que a pessoa vai ter consciência de si, da sua própria identidade, das suas origens, se isso não é devidamente colocado na educação, na trajetória de educação que se tem, né? Exatamente. Luísa, pode dar seguimento. Bom, agora, se tu puder falar um pouco sobre a trajetória de trabalho da tua família. E aí, se quiser acrescentar alguma coisa sobre a tua trajetória, né, que já comentou um pouco, mas se tiver ainda alguma coisa a falar. Bem, a trajetória de trabalho da minha família, como eu já disse antes, os meus pais eles não tiveram muita instrução. A minha mãe, por um tempo, ela foi costureira. E o meu pai sempre trabalhou fora, né?
Ele trabalhou um tempo como carpinteiro, depois ele trabalhou como vigia, até dessa escola que eu falei que eu ganhei uma bolsa de estudos, eu estudei lá, tive essa oportunidade. E hoje ele trabalha como motorista. Ele trabalha como motorista de uma clínica que faz hemodiálise, né? Então ele pega os pacientes para levar para a clínica para estarem fazendo hemodiálise. E a minha mãe é do lar. Jaine entrou agora. E aí, Jaine, já no decorrer da entrevista, mais tranquilo. Tua mãe, então, sempre trabalhou como pessoa do lar, né? Ou ela trabalhava na roça também? Ela trabalhou como costureira. Costureira. Na roça. Salvo engano, ela trabalhou antes de constituir família. Entendi. Com a minha avó, apanhando arroz. Tua avó também tinha essa trajetória Sim. de trabalho, né? Na roça, certo. E aí, para continuar a minha trajetória de trabalho, né? Como eu falei, hoje eu trabalho exclusivamente na advocacia. Eu amo advogar. Eu acho lindo os direitos e garantias fundamentais, né? Já trabalhei muito na área criminal, mas hoje eu já estou deixando assim um pouquinho essa área de stand-by, porque o direito, uma das coisas mais impressionantes que eu acho é que a gente diz, não, eu vou escolher a área tal, só que sempre tem aquela área que chama a gente, né? E a gente acaba indo. Então, hoje as áreas que eu mais atuo é a área previdenciária e a trabalhista. Embora as outras, as áreas cíveis, por exemplo, questão de alimentos, de guarda, de divórcio, ações que envolvem direito do consumidor, são aquelas mais corriqueiras do nosso dia a dia. Então, a gente também sempre acaba trabalhando com elas, né? Mas hoje o meu campo de atuação maior são esses, previdenciário e trabalhista. Hoje nós contamos com 3 escritórios. Nós temos um escritório aqui em Floriano, temos um escritório em Uruçuí e um escritório em Sucupira do Riachão, no Maranhão. Então, hoje eu faço parte da banca do escritório Augustos e Advogados Associados. Isso é muito bonito de ver, sabe? Em muitos sentidos, né? O tanto que uma carreira te chama, como tu falou, né? E aí você segue aquilo que realmente te toca, né? Outra coisa, né? Nesse contexto que a gente está vivendo em que a nossa democracia quase foi embora, né? Mas conseguimos colocar as coisas nos eixos e estão sendo colocadas nos eixos com muita luta. Voltar para a Constituição de 88, né, e aquilo que garante os direitos de nós como cidadãos e cidadãs é mais do que fundamental. E principalmente ter uma mulher indígena, né, assumindo essa função numa carreira que é eminentemente branca, né, é maravilhoso. Em representatividade, mas em prática, né? E ainda mais tu como uma pessoa que veio de uma família, né, de uma trajetória tão difícil, né, que passou por coisas tão difíceis, né, com tanta precariedade, né? É verdade, assim, com toda modéstia, eu me sinto num lugar de privilégio muito grande. Por quê? Porque eu sou uma mulher pobre, de família pobre, né, humilde, tive a oportunidade de estudar, graças a Deus. Eu sou uma mulher indígena, preta e indígena, e eu sou uma mulher eu sou uma mãe solo. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho um filho de 8 anos, um de 16 anos e um de 20 anos. Então, ser uma mulher com essa história que eu trago e advogada nessa profissão, que era uma profissão totalmente masculina, porque a gente sabe que nós mulheres, nós nem estudar nós podíamos, né? Ainda mais fazer um curso de direito. Era um curso de privilegiados, de pessoas ricas. Então, ser uma mulher advogada, para mim, estar num lugar de privilégio muito grande. E eu me sinto extremamente honrada por estar ocupando esse espaço. E, de alguma forma, através de mim, eu poder ser a voz de muitas outras mulheres. Que bonito, maravilha.
Pode seguir, Luísa. Tá bom. E aí você disse pra gente que você mesmo se identifica como indígena, teve até dificuldade porque não saberia como provar. E a gente gostaria de saber se tem algum parente seu que se identifica como indígena, além do seu Antônio. Não. Não tem. Além de ser sua mãe também, né? Como tu me falou, né? Mas você também não tem nenhum parente que tá indo em busca disso, nem nada? Não. Tá bom. Agora eu vou te fazer uma última pergunta, mas aí o professor, a Luísa podem ficar à vontade para comentar e você também. Porque a gente queria saber o que você pensa sobre uma narrativa que tem aqui no Nordeste de que os povos indígenas não existem mais. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso, se você acha que é verdade, se não, se você acha que é mentira. E aí você pode falar um pouco sobre. Eu acho que essa narrativa é um mito. Por quê? Porque os povos indígenas existem sim. O que acontece na minha concepção? A cidade está cada vez mais invadindo os espaços indígenas, né? Então, o que está deixando de existir, ao meu ver, é o povo indígena tradicional, aquele povo que vive realmente nas áreas de preservação, com a cultura de fato originária, porque hoje os indígenas eles têm a oportunidade de estudarem, de trabalhar. Então eu não vejo que está acabando, que não existe mais. Existem sim, acontece que eles têm a oportunidade de, se quiserem, estudar, viver na cidade, de trabalhar. Isso me fez lembrar uma pergunta que o meu filho me fez. Ele viu eu falando com a Dan no telefone e ele disse assim: mãe, aí naquela sua amiga índia? Eu disse: eu não sei, mãe, índio tem celular? Índio tem celular? Eu fui explicar para ele. Eu disse: sim, meu filho, hoje a pessoa indígena ela pode estudar, ela pode trabalhar e se ela quiser ela pode comprar um celular. Tu podia ter dito: eu não tenho, menino. Eu achei muito interessante esse questionamento dele, porque aquilo que eu falei, quando nós falamos indígena, o que a gente pensa? Tá lá na floresta, vivendo na oca e sobrevivendo da caça e da pesca e andando nu. E aí, infelizmente, né, é o que está nos livros. Muito bem lembrado, né? Eu já ia dizer, eu acho que isso reflete muito a importância da educação, né? Sim. E era na escola que teu filho deveria aprender isso, né? Ele já deveria chegar da escola em casa sabendo que há uma diversidade muito grande de processos e de ser indígena, né? Existem indígenas no mato, vivendo, né, afastado, né, do mundo não indígena, e outros vivendo dentro, né, compondo, né? E essa é a diversidade, né? Essa é a situação de diversidade, de trajetórias e de formas de ser no mundo, né? É isso, eu acho que chegamos no final, né, gente? Queria agradecer ela pela entrevista. Muito obrigada por ter participado e estar ajudando o nosso projeto. Eu que agradeço pela oportunidade, peço desculpa aí pelos contratempos, pelos desencontros, mas graças a Deus deu certo. E estou à disposição. Fernanda, eu estou muito feliz porque finalmente essa entrevista saiu, era a entrevista mais esperada de todas. Eu não sei se as meninas sabem, mas quando a Maria Fernanda que me procurou pela primeira vez, né? Professor, quero fazer um projeto, e pensei nisso, meio baseado no que já tinha feito em Uruçuí. E aí pensando em quem falar, e uma tal de Maria da Conceição de Souza, né? Uma tal de Dan, chega para mim: professor, eu conheço uma pessoa. E aí a gente conversou por telefone, acho que você deve lembrar, né? Ou seja, você foi a primeira pessoa, né, que me veio à mente quando a gente bolou esse projeto. Então, Fernanda, obrigado demais. Eu sei que teu tempo é super corrido, mas você disponibilizou um pouquinho dele pra gente conversar, tá bom?